Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Aplicada do curso técnico em Automação Industrial. Essa é a unidade 2, vamos falar um pouco sobre a Internet das Coisas. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre o que é a Internet das Coisas, falar desses componentes da IoT, que assim é utilizada a sigla. Vamos entender processos em sistemas controlados, alguns modelos de comunicação, entender o que são as camadas desses modelos e falar um pouco sobre segurança e privacidade. Podemos ver que a IoT está presente no nosso mundo atual. Então, tudo ao nosso redor hoje em dia é IoT, é a Internet das Coisas. Os objetos que hoje em dia, cada dia, aparecem mais inteligentes para nós, com computadores embutidos e principalmente conectados à internet, remetem à ideia de que o nosso mundo está cada vez mais conectado. Há uma previsão para 2020 ter mais de 50 bilhões de equipamentos conectados à internet. Equipamentos que podem ser, por exemplo, a geladeira da sua casa, os seus carros na rua, que se comunicam para ter um melhor trânsito, entre outras evoluções. A IoT ajuda a melhorar a qualidade de vida. A IoT está bastante presente, por exemplo, nos hospitais e ajuda no tratamento de doenças e facilita a logística de enfermeiros e médicos. A IoT também ajuda as indústrias a ser mais eficientes. As máquinas estão cada vez mais conectadas e comunicam-se entre si. Para o profissional de automação industrial, essas máquinas, a indústria utilizar a IoT é muito importante. A IoT ela tem alguns pilares que sustentam os seus conceitos, como, por exemplo, conectividade. Internet of Things, Internet das Coisas, está vinculado a coisas conectadas à internet, é parte até do nome. Existe um conceito novo, também chamado de processamento em neblina. Há poucos anos, teve o advento da cloud computing, da computação em nuvens. Essa computação em nuvens era a divisão de processamento, de utilização de computadores, em que parte do que era feito, por exemplo, na sua casa, hoje é feito em algum computador na internet. Então, esse processamento volta para dentro da sua casa, só que em equipamentos embarcados específicos. Segurança é algo importantíssimo quando a gente fala de Internet das Coisas. Alguns equipamentos vão estar em locais inacessíveis. Alguns equipamentos vão estar pouco monitorados, por serem muitos que são advento dessa revolução. Com isso, a segurança vai se tornar algo crucial na Internet das Coisas. A análise de dados também é uma área nova que coloca a computação muito incluída nessa parte de Internet das Coisas. Então, você, por exemplo, que trabalha com automação industrial, vai fazer coleta de muitos dados nas suas máquinas. E esses dados vão precisar ser processados para gerar algum valor para a empresa. Então, a análise de dados é um fator muito importante na Internet das Coisas. E o coração da disciplina de automação industrial é a automação e o gerenciamento de equipamentos. Facilita para você de automação industrial conhecer a Internet das Coisas, porque a automação hoje em dia é feita em geral com essas tecnologias. Então, temos alguns componentes básicos. Na figura apresentada, podemos ver, por exemplo, uma sala em que a temperatura é controlada. Pode ser por um aquecedor ou por um ar-condicionado, que são os atuadores do nosso sistema. E para saber a temperatura, para saber se devo ligar o aquecedor ou o ar-condicionado, temos sensores, que pode ser um sensor de umidade e um sensor de temperatura. O sensor vai dar a informação para o termostato e o termostato vai ligar o aquecedor ou o ar-condicionado, de forma a controlar a temperatura da sala. Então, nós temos diversos sensores no mundo da IoT. Temos sensores de fumaça, de umidade, temperatura, corrente elétrica, luminosidade, fluxo de água, fluxo de corrente elétrica, tensão elétrica. São vários sensores diferentes. No slide, podemos ver algumas figuras, algumas representações de sensores, em geral bem pequenininhos. Alguns podem ser grandes, depende da necessidade da indústria. Já os controladores fazem a coleta de dados de sensores e tomam decisões e enviam esses dados para análise.
Então, os controladores, que podem em geral ser MCUs ou podem ser SBCs, os MCUs são unidades microcontroladoras. Geralmente é um computador bem limitado. E nós temos os SBCs, que são os computadores embarcados, computadores pequenos, como por exemplo o Raspberry Pi. Esses computadores, que já têm um poder computacional maior, geralmente se ligam a esses MCUs e fazem o processamento das informações, ajudam na tomada de decisões. Podemos ver na figura dois exemplos, à esquerda o SBC, que é o Raspberry Pi, e à direita o MCU, que é o Arduino. Todos plataforma aberta, muito populares hoje em dia. Nos sistemas controlados, nós temos alguns processos, alguns passos, algumas ações que devem ser realizadas. E, em geral, nesse processo, nós temos sistemas de feedback, que é o próprio sistema, ao atuar, ele gera uma resposta para que ele possa tomar uma nova decisão. Então, sempre que ele gera um controle, que ele aciona algum atuador, ele também gera um feedback, uma informação de controle para o próprio sistema, para que ele possa tomar a decisão. Os sistemas que utilizam o feedback são considerados sistemas de controle fechado. E os sistemas que não utilizam feedback são considerados sistemas de controle aberto. Um exemplo de sistema de controle fechado, por exemplo, é o próprio exemplo do ar-condicionado que falamos antes, ou do aquecedor. Então temos na figura o termostato, que controla o aquecedor ou o ar-condicionado, e temos o termômetro. Então, à esquerda temos a temperatura desejada e à direita temos a temperatura atual. O termômetro, ao obter a informação da saída do aquecedor ou do ar-condicionado, que é o sensor, ou o termômetro, ele vai medir e vai calcular o erro. E o cálculo desse erro vai fazer o controle do termostato atuar sobre o aquecedor, sobre o ar-condicionado, de forma que a temperatura atual à direita seja o mais próximo possível da temperatura desejada que está à esquerda. Os sistemas de controle fechado podem utilizar técnica de controle proporcional, podem utilizar técnica de controle integral, chamada de PI, ou pode controlar através do proporcional, integral e derivativo, que é o conhecido PID. Já nos modelos de comunicação, em geral, nos sistemas de troca de dados hoje em dia, nós temos uma padronização para que várias empresas, várias formas de transmissão de informação diferente possa acontecer, e nós temos a divisão em camadas, em que problemas específicos da troca de dados são quebrados para facilitar a troca de informações. Por exemplo, utilizamos o modelo TCP/IP, que é o modelo da internet. A IoT, que é a internet das coisas, está baseado na internet. E a internet tem como modelo o TCP/IP. Neste TCP/IP, nós temos 3 arquiteturas de IoT existentes. Temos comunicação dispositivo-dispositivo, comunicação dispositivo-nuvem e comunicação dispositivo-gateway-nuvem. Vamos agora entender o que são cada uma delas. Na arquitetura dispositivo-dispositivo, nós temos uma camada de dispositivos, onde eu tenho sistemas de sensores e atuadores, e eu tenho uma camada de conectividade, que é chamada camada de rede. Pode ser a internet, por exemplo. Em geral, são redes TCP/IP. Então, o sensor de umidade, ele se conecta à internet, ele se conecta à rede, e ele troca informações através dessa rede com o sistema de irrigação. Se a umidade estiver muito baixa, o sensor de umidade passa a informação para o sistema de irrigação. E o sistema de irrigação processa essa informação e liga, por exemplo, aspersores para você regar, por exemplo, o seu jardim. No caso de dispositivo nuvem, essa camada nova, que é a camada de nuvem, geralmente faz o processamento e análise dos dados. Então, os sensores e atuadores, em geral, possuem pouca capacidade de processamento. E a camada de nuvem entra para oferecer uma camada de processamento mais intensa, mais rica para esses dispositivos. Temos ainda o dispositivo Gateway Nuvem. No dispositivo Gateway Nuvem, entre a camada de dispositivos e a camada de conectividade, entra uma camada chamada de neblina, que é chamada de Fog Computing.
Essa camada de neblina, que é muito comum hoje em dia, utiliza sensores que não estão conectados à internet, que em geral são mais baratos. Esses sensores e atuadores não conectados à internet são conectados a um MCU ou a um USB-C, pode ser um Arduino, que é chamado nó de neblina, ou pode ser um gateway, que é o Raspberry Pi. E esses equipamentos fazem comunicação com o data center e entre si através da rede TCP/IP da internet. As camadas de comunicação são variadas. Nas conexões nos equipamentos embarcados, hoje em dia, são de 3 tipos. Na figura, a gente pode ver o de alimentação, indicado pela seta verde, que demonstra o conector de energia. Temos as conexões de circuitos, podemos ver esses vários fios aí, que são chamados jumpers, esses fios que ajudam a montar os circuitos elétricos. E temos a conexão de rede, que, por exemplo, é aquele cabinho azul claro lá no canto ali, indicado pela seta vermelha do slide. No caso das conexões de rede, elas podem ser cabeadas, no caso, pode ser utilizado fibra óptica ou cobre, em geral a tecnologia de movimentação é chamada de Ethernet, e também pode utilizar técnicas sem fio. A conexão pode ser, por exemplo, a conexão de celular, que é o Wi-Fi, que é a GPRS, 3G, 4G. A conexão também pode ser via Wi-Fi, que utilizamos tantos, por exemplo, nos nossos celulares e notebooks. Pode ser a conexão Bluetooth, que utiliza, por exemplo, para formar redes de área pessoal, um celular inteligente que se comunica com um relógio inteligente, ou que, por exemplo, se comunica com a cinta cardíaca para atividades físicas. E temos o Zigbee, que é bastante utilizado, por exemplo, em equipamentos de monitoramento de energia. As conexões de rede, podemos ver alguns exemplos aqui de imagens no slide. Por exemplo, o cobre, par trançado, estamos em uma conexão de cabos UTP, que utilizam conectores RJ45. Estamos vendo, por exemplo, um cabo coaxial, que também dá a ideia de conexões de cobre. Em geral, o cabo coaxial a gente conhece que é aquele da nossa TV. Temos as fibras ópticas. Neste caso, neste exemplo, temos uma fibra óptica monomodo, utilizado para conexões com LEDs de curta e média distância. E temos, por exemplo, uma demonstração de aparelho sem fio Wi-Fi, o famoso roteador sem fio, que em geral temos em nossas casas para distribuição de acesso à internet. As camadas de comunicação nos dá a ideia de que protocolos de comunicação baseados em TCP/IP são utilizados para esses equipamentos. Então, existem 2 técnicas de programação específica para esses equipamentos se comunicarem. Por exemplo, o MQTT e temos os métodos REST. Esses 2 métodos são projetados, principalmente o MQTT, especificamente para a internet das coisas. Então, os equipamentos, em geral, se comunicam utilizando técnicas de MQTT. Temos também, no sentido de segurança e privacidade, com o crescimento da internet das coisas, segurança é algo muito importante, é um fator muito problemático que vai aparecer nessas redes. Então, por exemplo, vamos ter impacto na privacidade, na transparência dos dados, né, se todos os dados são fornecidos, e sobre quem coleta e quem utiliza esses dados e quem vai ter acesso a essas informações. Então, desafios na segurança são, por exemplo, o número de dispositivos crescentes. Temos muitos dispositivos sendo adicionados. Como dito lá no começo, a expectativa em 2020 é termos 50 bilhões de equipamentos conectados. A localização não tradicional desses dispositivos também dificulta em manter aspectos de segurança. Então, por exemplo, aquele computador que vai rodar no semáforo. Nem em todo momento tem alguém vigiando um equipamento desse. Quais são os impactos de segurança? Como a gente reforça a segurança nesse tipo de equipamento? É algo a se pensar. E também no tipo e quantidade de dados obtidos. Hoje em dia, com o advento da internet das coisas, surge também uma nova avalanche de informações, que é chamado Big Data. O Big Data é o fato da gente criar informação mais rápido do que a gente pode processar devidamente e armazenar essas informações. Então, algumas informações devem ser obtidas para um certo momento e devem ser agregadas, devem ser
tirado uma média ou feito algum cálculo em cima dela, porque nós não temos como armazenar toda a informação bruta. O Big Data gera um desafio de segurança na internet das coisas. Então, pessoal, com isso, encerramos a nossa segunda aula. Falamos bastante sobre o conceito de internet das coisas e na terceira aula vamos fazer a introdução à utilização de um desses equipamentos, ver alguns aspectos práticos de tudo isso que a gente viu hoje.